Boa tarde, meus amigos queridos. Vamos começar essa tarde com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós também devemos perdoar aos devedores. Não nos deixes cair em tentações. Livra-nos, Pai, de todo mal. Que assim seja, com a graça de Deus. Nós estamos dando início novamente ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, decodificado por Allan Kardec. Estamos na parte da introdução, onde vimos o objetivo desta obra, o objetivo do porquê esse Evangelho bendito que nos auxilia tanto em todas as situações. E aí vimos também na última palestra a autoridade da doutrina espírita, o controle universal dos ensinamentos do espírito, dos espíritos, que nós vimos que Kardec, ele na época mandou cartas endereçadas a vários médiuns de várias partes do globo terrestre sobre a mesma pergunta. E um médium, sem conhecer o outro, trouxe-nos ali a mesma resposta, que é o que temos hoje para estudarmos nos livros de base, nas obras básicas que Kardec nos deixou. Hoje nós vamos iniciar nossa palestra com a leitura do item 3, ainda dessa parte de introdução do Evangelho, cujo título é Notas Históricas. Vamos lá. Para melhor compreendermos algumas passagens dos Evangelhos, é necessário conhecer o valor de algumas palavras que são frequentemente empregadas e que caracterizam os costumes e ideias da sociedade judaica daquela época. Estas palavras, não tendo para nós o mesmo sentido, foram muitas vezes mal interpretadas e por isso mesmo geraram algumas incertezas. A compreensão exata de sua significação explica, além disso, o sentido verdadeiro de alguns ensinamentos de Jesus que parecem estranhos num primeiro momento. Então, aqui, Kardec vai nos explicar a verdadeira colocação de algumas palavras que veremos, para que consigamos entender de verdade o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos lá, vai ter bastante leitura, porque ele vai falando dos povos aqui um pouquinho. Samaritanos. Após a separação das 10 tribos, Samaria passou a ser a capital do reino que se tornou independente de Israel. Destruída e reconstruída muitas vezes, ela foi sob o Império Romano a sede política de Samaria, uma das 4 divisões da Palestina. Herodes, chamado o Grande, embelezou-a com suntuosos monumentos e, para agradar a Augusto, imperador romano, deu-lhe o nome de Augusta, em grego Sebaste. Os samaritanos estiveram quase sempre em guerra com os reis de Judá. Uma aversão profunda que datava da separação eternizou-se entre os dois povos, que deixaram de um lado todas as relações de amizade e convivência. Os samaritanos, para tornar a separação mais profunda e não ter de ir a Jerusalém para a celebração das festas religiosas, construíram um templo particular e adotaram algumas reformas. Eles só admitiam o Pentateuco, contendo a lei de Moisés, e rejeitavam todos os demais livros que lhe foram anexados posteriormente. Seus livros sagrados eram escritos em caracteres hebraicos,
da mais alta antiguidade. Aos olhos dos judeus ortodoxos, eles eram heréticos e, por isso mesmo, desprezados, amaldiçoados e perseguidos. A rivalidade entre as duas nações tinha, pois, como único princípio a divergência das opiniões religiosas, embora suas crenças tivessem as mesmas origens. Eles eram os protestantes daquela época. Ainda hoje se encontram samaritanos em algumas regiões do Oriente, especialmente em Nablus e Jaffa. Seguem as leis de Moisés com mais rigor que os outros judeus e só celebram casamentos entre si. Bem, aqui nós vemos que os samaritanos eram os protestantes, daquela época. Eles usavam só o ensinamento de Moisés, criaram para eles lá num monte um templo onde faziam suas orações e não iam como os judeus a Jerusalém para orar. Eram os protestantes daquele tempo e buscavam estar sempre entre eles mesmos, tanto que o casamento era entre eles. Vejamos agora os nazarenos, nome dado na antiga lei aos judeus que faziam votos por toda a vida, ou apenas por um certo tempo de conservar-se em pureza perfeita. Eles adotavam a castidade, a abstinência de bebidas alcoólicas e conservação de sua cabeleira. Sansão, Samuel e João Batista eram nazarenos. Mais tarde, os judeus deram esse nome aos primeiros cristãos, por causa de Jesus de Nazaré. Esse também foi o nome de uma seita herética dos primeiros séculos da era cristã, semelhante à dos ebionitas, dos quais adotavam alguns princípios, misturava as práticas das leis de Moisés aos dogmas cristãos. Essa seita desapareceu no IV século. Aí vem aqui embaixo no rodapé ebionita, uma seita religiosa dos primeiros séculos, que adorava as práticas cristãs e judaicas. Então, eles eram um povo, que era ali, tinha a forma dele de seguir a religião e achavam que para isso eles não podiam cortar cabelo, barba, mas eram os nazarenos. Mas Jesus de Nazaré não tem nada a ver com o que era seguido naquela época, é só uma parte assim que precisa ser deixada bem esclarecida. Depois temos os publicanos, eram chamados desse modo na antiga Roma, os cobradores das taxas públicas, encarregados de cobrança de impostos e das rendas de toda espécie, seja na própria Roma, seja em outras partes do Império. Assemelhavam-se a cobradores de impostos gerais e aos contratantes do antigo regime na França e aos que ainda existem em algumas regiões. Os riscos que corriam faziam com que se fechassem os olhos diante das riquezas que muitas vezes conseguiam e que para muitos dentre eles eram o produto de cobrança e benefícios escandalosos. O nome publicano se estendeu mais tarde a todos os que lidavam com dinheiro público e aos agentes subalternos. Hoje essa palavra tem um sentido de ofensa para designar os financistas e agentes de negócios poucos escrupulosos. Diz-se algumas vezes, ávido como um publicano, rico como um publicano, referindo-se a uma fortuna de origem duvidosa. Na época da dominação romana, uma das maiores dificuldades que os judeus tiveram foi a de aceitar o imposto, o que mais causava irritação entre eles. Daí resultaram muitas revoltas e o assunto tornou-se uma questão religiosa, pois o encaravam como sendo contrário à lei. Formou-se então um partido poderoso frente
do qual estava um certo Judas, conhecido como Gaulonita, que tinha por princípio o não pagamento do imposto. Os judeus tinham, portanto, horror a essa cobrança e a todos os que eram encarregados de recebê-la. Daí a aversão aos publicanos de todos os lugares, entre os quais podiam encontrar pessoas muito estimadas, mas que, em razão de suas funções, eram desprezadas, assim como os que tinham relações com eles eram considerados da mesma espécie. Os judeus distintos acreditavam se comprometer se tivessem relações de intimidade com eles. Bem, então nós vemos que os publicanos eram os que cobravam as taxas, né? As taxas dos romanos. Entre eles eram Mateus e Judas também, que estavam ali como cobradores de impostos. Mas se a gente pensar bem, for lembrar lá de quando nós vimos as outras partes do Evangelho, Jesus coloca que mais vale a oração de um publicano bem feita e falada e sentida mesmo do coração, e que está ali para fazer o seu serviço, do que daquele que está num templo religioso ou que se diz religioso, mas que no fundo só fala e não pratica os ensinamentos, né? Vamos ler agora sobre os peageiros. Eram os cobradores de baixa categoria, encarregados principalmente da cobrança dos pedágios das estradas das cidades. Suas funções assemelhavam-se às dos alfandegários e dos cobradores de taxas sobre mercadorias. Sofriam uma reprovação dirigida aos publicanos em geral. É por essa razão que no Evangelho encontra-se frequentemente o nome de publicano, associado ao de pessoa de má vida. Esta classificação não se referia às pessoas devassas ou aos vagabundos. Era um termo de menosprezo, sinônimo de pessoas de má companhia, indignas de se relacionar com pessoas de bem. Bem, então, pelo que vemos aqui, os peageiros eram os mesmos cobradores, só que de mais baixo calão, porque eles cobravam para as pessoas poderem ir de um lugar ao outro, e também não eram bem vistos, né? Fariseus, do hebraico parash, divisão, separação. A tradição constituía uma parte importante da teologia judaica. Consistia na reunião de sucessivas interpretações dadas sobre o significado das escrituras e que haviam se tornado artigos de dogma. Entre os doutores, isto era motivo de intermináveis discussões, falando-se, na maioria das vezes, de simples questões de palavras ou formas, parecidas com as disputas teológicas e com as sutilezas da escolástica da Idade Média. Surgiram daí diferentes seitas, e uma pretendia ter a exclusividade da verdade e, como quase sempre acontece, destacando-se cordialmente uma das outras. Entre estas seitas, a mais influente era dos fariseus, que teve por chefe Hillel, doutor judeu nascido na Babilônia, fundador de uma escola célebre, onde se ensinava que a fé só era dada pelas Escrituras. Sua origem remonta ao ano de 1800. Desculpem que eu errei o ano aqui, ó. Sua origem remonta ao ano de 180 ou 200 antes de Cristo. Os fariseus foram perseguidos em diversas épocas, notadamente sob os domínios de Hircânio, sumo pontífice e rei dos judeus, Aristóbulo e Alexandre, reis da Síria. Entretanto, este último, tendo devolvido suas honras e seus bens, fez com que eles retomassem o poder, conservando-o até a ruína de Jerusalém no ano 70 da era cristã.
época em que os fariseus desapareceram em consequência da dispersão do povo israelita. Os fariseus tinham um papel ativo nas discussões religiosas, cumpridores rigorosos das práticas exteriores, gente, presta atenção, das práticas exteriores do culto e das cerimônias, cheios de zelo ardente de partidarismo, inimigos dos inovadores. Eles fingiam ter uma grande severidade de princípios, mas, sobre as aparências de uma devoção meticulosa, escondiam costumes corruptos, muito orgulho e, acima de tudo, um desejo excessivo de dominação. Na verdade, queriam dominar. Para eles, a religião era mais um meio de vencer na vida do que um objeto de uma fé sincera. Possuíam apenas aparência, ostentação de virtude. Olhe, ostentação de virtude. Mas naquela época exerciam uma grande influência sobre o povo, aos olhos do qual passavam por santos personagens. Eis porque eram muito poderosos em Jerusalém. Acreditavam, ou pelo menos diziam acreditar, na providência, na imortalidade da alma, eternidade das penas e ressurreição dos mortos. Jesus, que acima de tudo ensinava a simplicidade e as qualidades do coração, que preferia a lei do espírito que vivifica a letra que mata, esforçou-se durante toda a sua missão em desmascarar essa hipocrisia e criou, consequentemente, inimigos enfurecidos entre eles, razão pela qual se uniram aos príncipes dos sacerdotes para amotinar o povo contra ele, contra Jesus, e crucificá-lo. Bem, aqui nós percebemos pela leitura que os fariseus eles eram dominantes naquela época. O povo acabava ali os endeusando, pensando que realmente eles eram aquilo que aparentavam. Eles se colocavam como pessoas que acreditavam em Deus e que faziam o que os mandamentos ensinam, mas no fundo não era isso. Eles queriam apenas dominar. Tanto que quando Jesus veio à terra, Jesus procurou mostrar ao povo que aquilo que eles diziam não era o que eles faziam. E aí os fariseus se juntaram ali aos grandes homens da sociedade da época para conspirar com a crucificação de Cristo. Escribas, nome dado a princípio aos secretários dos reis de Judá e a certos encarregados, gerenciadores dos exércitos judeus. Mais tarde, essa designação foi aplicada especialmente aos doutores que ensinavam a lei de Moisés e a interpretavam para o povo. Eles tinham ideias comuns com os fariseus, com os quais compartilhavam os mesmos princípios e a antipatia contra os inovadores. Eis porque Jesus os coloca na mesma reprovação. Bem, então os escribas eram aqueles que buscavam ali colocar para o povo as leis, porém eles seguiam os que os fariseus achavam e pensavam exatamente como os fariseus. E é por isso que Jesus, quando chegou, o reprovou também a todo o povo escriba, porque também não seguiam os mandamentos como deve ser, apenas queriam usá-lo para a dominação. Sinagoga, do grego sinagogue, reunião, congregação. Havia apenas um único templo na Judéia, o de Salomão em Jerusalém, onde se celebravam as grandes cerimônias do culto. Os judeus se dirigiam a ele todos os anos em peregrinação para as principais festas, como a da Páscoa, a da consagração e a dos tabernáculos. Tabernáculo era a tenda portátil, santuário dos hebreus, durante a peregrinação no deserto.
Foi nessas ocasiões que Jesus fez diversas viagens a Jerusalém. As outras cidades não possuíam um único templo, mas sim sinagogas, edifícios onde os judeus se recolhiam nos dias de sábado para fazer orações públicas, sob a direção dos anciões, escribas e doutores da lei. Ali também se faziam as leituras dos livros sagrados, seguidas de explicações e comentários, cuja participação era aberta a todos. Foi por isso que Jesus, sem ser sacerdote, ensinava nas sinagogas nos dias de sábado. Depois da ruína de Jerusalém e da dispersão dos judeus, as sinagogas nas cidades em que passaram a habitar serviram-lhe de templos para a celebração do culto. Saduceus, seita judia que se formou por volta do ano 248 a.C. Assim foi chamada devido a Sadoc, seu fundador. Os saduceus não acreditavam nem na imortalidade da alma, nem na ressurreição, nem nos bons ou maus anjos. Contudo, acreditavam em Deus, mas não esperavam nada depois da morte. Apenas o serviam, tendo em vista recompensas temporais, que acreditavam se limitar na providência. A satisfação dos sentidos era para eles o objetivo essencial da vida. Quanto às escrituras, baseava-se no texto da antiga lei, não admitindo nem a tradição, nem qualquer outra interpretação. Colocavam as boas obras da execução pura e simples da lei acima das práticas exteriores do culto. Eram, como podemos ver, os materialistas, os deístas, sensualistas da época. Esta seita era pouco numerosa, mas contava com personagens importantes e tornou-se um partido político constantemente em oposição aos fariseus. Bem, meus amigos, ainda sobre estas notas históricas, nós vamos ver no próximo sábado, na próxima palestra, sobre os essênios e os terapeutas, que já tem um pouco a ver com o nosso Jesus, né? Com aquele ensinamento mais brando, com uma prática mais branda e modo de viver mais condizente com quem tem ali um sentimento maior pela vida do próximo. Os essênios, inclusive, eram veganos e tudo isso fez com que eles tivessem uma grande importância no tempo em que existiram. Mas vai ficar para a próxima leitura, porque nosso tempo está findando. E por hora vamos agradecer a Deus Pai, pela nossa vida, pelo planeta Terra que habitamos e pela oportunidade de aprendermos a cada dia. Ótima semana, fiquem com Deus. Boa tarde a todos. Vamos a mais um estudo do Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec, capítulo 6, Vida Espírita. Estamos no item 6, Relações de Além-Túmulo, pergunta 279. Todos os espíritos têm acesso reciprocamente uns junto aos outros? Os bons vão por toda parte e é necessário que assim seja, para que possam exercer a sua influência sobre os maus. Mas as regiões habitadas pelos bons são interditadas aos imperfeitos, a fim de que não levem a elas o distúrbio das más paixões. 280. Qual é a natureza das relações entre os bons e os maus espíritos? Os bons procuram combater as más tendências dos outros, a fim de os ajudar a subir. É uma missão.
281. Por que os espíritos inferiores se comprazem em nos levar ao mal? Pelo despeito de não terem merecido estar entre os bons. Seu desejo é o de impedir, tanto quanto puderem, que os espíritos ainda inexperientes atinjam o bem supremo. Querem fazer os outros provarem aquilo que eles provam. Não vedes o mesmo entre vós? 282. Como os espíritos se comunicam entre si? Eles se veem e se compreendem. A palavra é material, é reflexo da faculdade espiritual. O fluido universal estabelece entre eles uma comunicação constante. É o veículo da transmissão do pensamento, como o ar é para a voz o veículo do som. Uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos, permitindo aos espíritos corresponderem-se de um a outro. 283. Os espíritos podem dissimular reciprocamente os seus pensamentos? Podem esconder-se uns dos outros? Não. Para eles tudo permanece a descoberto, principalmente quando são perfeitos. Podem distanciar-se uns dos outros, mas sempre se veem. Esta não é uma regra absoluta, porque certos espíritos podem muito bem tornar-se invisíveis para outros espíritos, se julgam útil fazê-lo. 284. Como podem os espíritos que não têm mais corpo constatar a própria individualidade e distinguir-se dos outros que os rodeiam? Constatam a sua individualidade pelo perispírito, que os torna seres distintos uns para os outros, como os corpos entre os homens. 285. Os espíritos se reconhecem por terem convivido na terra? O filho reconhece o pai, o amigo o seu amigo? Sim, e assim de geração a geração. 285A. Como se reconhecem no mundo dos espíritos os homens que se conheceram na terra? Vemos a nossa vida passada e a lemos como num livro, vendo o passado de nossos amigos e de nossos inimigos, vemos a sua passagem da vida para a morte. 286. A alma, ao deixar os despojos mortais, vê imediatamente os parentes e amigos que a precederam no mundo dos espíritos? Imediatamente nem sempre, pois, como já dissemos, lhe é necessário algum tempo para reconhecer o seu estado e sacudir o véu material. 287. Como a alma é recebida na sua volta ao mundo dos espíritos? A do justo, como um irmão bem-amado e longamente esperado. A do mal, como um ser que se despreza. 288. Que sentimento experimentam os espíritos impuros à vista de outro mau espírito que chega? Os maus ficam satisfeitos de verem os seres à sua imagem e, como eles, privados da felicidade infinita, como acontece na terra a um ladrão entre os seus iguais. 289. Nossos parentes e nossos amigos vêm, às vezes, ao nosso encontro quando deixamos a terra? Sim, vêm ao encontro da alma que estimam, felicitam-na como no regresso de uma viagem, se ela escapou aos perigos do caminho, e a ajudam a se desprender dos liames corporais. É um favor concedido aos bons espíritos, quando os que os amam vêm ao seu encontro,
enquanto os que estão manchados ficam no isolamento ou cercados somente de espíritos semelhantes a eles. É uma punição. 290. Os parentes e os amigos reúnem-se sempre após a morte? Isso depende de sua elevação e do caminho que seguem para o seu adiantamento. Se um deles está mais adiantado e marcha mais rápido que o outro, não poderão ficar juntos. Poderão ver-se algumas vezes, mas não estarão sempre reunidos, a não ser quando possam marchar ombro a ombro ou quando tiverem atingido a igualdade na perfeição. Além disso, a privação de ver os parentes e amigos é às vezes uma punição. Então, com esta última pergunta e resposta, finalizamos o item 6, Relações de Além-Túmulo. E aí fica claro, desde o comecinho desse estudo, as diferentes ordens dos espíritos. Então, tem os espíritos bons e tem os espíritos inferiores. Aí ele explicou para nós sobre a questão da ascensão moral que os espíritos bons têm e que os maus não têm e não resistem a essa ascensão dos espíritos superiores. Vimos também que os espíritos superiores têm acesso em todos os lugares, pela bondade deles, e assim se faz muito necessário, porque eles podem chegar até onde os espíritos sofredores e maus estão para os auxiliar. Mas fica claro também que os espíritos maus não podem acessar onde ficam os espíritos bons. Por si apenas eles não conseguem acessar o grau, né, dos espíritos superiores, né, onde eles podem permanecer. E com relação também a constatar, né, quando a gente desencarnar, como vai ser a recepção lá do outro lado, se parentes podem vir nos receber, como que vai ser isso? Então sempre a resposta vai depender ali da nossa condição. Então, se formos espíritos na carne ali, né, encarnados, almas que nos esforçamos, né, para sermos bons, no retorno haveremos de ser recebidos por bons espíritos também. E até nossos parentes que estão em condições podem vir nos receber quando deixarmos o corpo físico. Agora, aqueles de nós que não têm, né, não soube aproveitar bem a encarnação, não vamos ser recebidos ali por espíritos bons, espíritos familiares e amigos, mas sim espíritos da mesma condição nossa, né? E isso aqui ele deixa claro que é uma punição. Então, se quisermos ter uma boa recepção lá, quando deixarmos o corpo físico, no desencarne, haveremos de ter um esforço para termos a melhor vida no corpo possível, a melhor no sentido de buscarmos ao bem e termos condutas dignas. E aí dá tempo da gente entrar no próximo item, que é o item 7, Relações simpáticas e antipáticas dos espíritos, metades eternas. Pergunta 291. Além da simpatia geral, determinada pelas semelhanças, há afeições particulares entre os espíritos? Sim, como entre os homens. Mas o liame que une os espíritos é mais forte na ausência do corpo, porque não está mais exposto às vicissitudes das paixões. 292. Há aversões entre os espíritos? Não há aversões senão entre os espíritos impuros, e são estes que excitam entre vós as inimizades e as dissensões. 293. Dois seres que foram inimigos na terra
conservarão os seus ressentimentos no mundo dos espíritos? Não, compreenderão que sua dissensão era estúpida e o motivo pueril. Apenas os espíritos imperfeitos conservam uma espécie de animosidade, até que se purifiquem. Se não foi senão o interesse material o que os separou, não pensarão mais nele por pouco desmaterializados que estejam. Se não houver antipatia entre eles, o motivo da dissensão, não mais existindo, podem rever-se com prazer. Nota de Allan Kardec. Da mesma maneira que dois escolares, chegando à idade da razão, reconhecem a puerilidade de suas brigas infantis e deixam de se mal-querer. Então vejam que interessante até aqui, fica muito claro que haveremos de ter simpatias e até antipatias, né, entre os espíritos, né, no caso desencarnados. Mas, quando os espíritos desencarnam e tiveram antipatia, quando estavam vivos no corpo físico, quando são coisas pueris, do lado de lá, eles não vão se importar com isso, porque a percepção vai ser ampliada. É como Kardec disse na nota aqui. Da mesma forma que duas crianças na escola, quando chegam à idade madura, lembram-se das desavenças que tiveram e lembram que eram brigas infantis e deixam de se mal-querer. Não tem sentido isso, compreendem, tem essa lucidez. Agora, aqueles imperfeitos, né, que tiveram essas brigas durante a vida no corpo físico e que são imperfeitos, chegam do lado de lá e podem manter essa dissensão, essa antipatia também. Continuando, 294. A lembrança das más ações que dois homens cometeram um contra o outro é obstáculo à sua simpatia? Sim, ela os leva a se distanciarem. 295. Que sentimento experimentam após a morte aqueles a quem fizemos mal neste mundo? Se são bons, perdoam, de acordo com o vosso arrependimento. Se são maus, podem conservar o ressentimento e por vezes vos perseguir até numa outra existência. Deus pode permiti-lo como um castigo. 296. As afeições dos espíritos são suscetíveis de alteração? Não, porque eles não podem enganar-se, não usam mais a máscara sob a qual se ocultam os hipócritas, e é por isso que as suas afeições são inalteráveis, quando eles são puros. O amor que os une é para eles fonte de uma suprema felicidade. 297. A afeição que dois seres mantiveram na terra prossegue sempre no mundo dos espíritos? Sim, sem dúvida, se ela se baseia numa verdadeira simpatia. Mas, se as causas de ordem física tiverem maior influência que a simpatia, ela cessa com as causas. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e mais duráveis que na terra, porque não estão subordinadas ao capricho dos interesses materiais e do amor próprio. 298. As almas que devem se unir estão predestinadas a essa união desde a sua origem, e cada um de nós tem em alguma parte do universo a sua metade, a qual algum dia se unirá fatalmente? Não. Não existe união particular e fatal entre duas almas. A união existe entre os espíritos, mas em graus diferentes, segundo a ordem que ocupam.
a perfeição que adquirem, quanto mais perfeitos, tanto mais unidos. Da discórdia nascem todos os males humanos. Da concórdia resulta felicidade completa. 299. Em que sentido se deve entender a palavra metade, de que certos espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? A expressão é inexata. Se um espírito fosse a metade de outro, quando separado, estaria incompleto. 300. Dois espíritos perfeitamente simpáticos, quando reunidos, ficarão assim pela eternidade ou podem separar-se e unir-se a outros espíritos? Todos os espíritos são unidos entre si. Falo dos que já atingiram a perfeição. Nas esferas inferiores, quando um espírito se eleva, já não tem a mesma simpatia pelos que deixou. 301. Dois espíritos simpáticos são o complemento um do outro ou essa simpatia é o resultado de uma afinidade perfeita? A simpatia que atrai um espírito para o outro é o resultado da perfeita concordância de suas tendências, de seus instintos. Se um devesse completar o outro, perderia a sua individualidade. 302. A afinidade necessária para a simpatia perfeita consiste apenas na semelhança dos pensamentos e sentimentos ou também na uniformidade dos conhecimentos adquiridos? Na igualdade dos graus de elevação. 303. Os espíritos que hoje não são simpáticos podem sê-lo mais tarde? Sim, todos o serão. Assim, o espírito que está numa determinada esfera inferior, quando se aperfeiçoar, chegará à esfera em que se encontra o outro. Seu encontro se realizará mais prontamente, seu espírito mais elevado, suportando mal as provas a que se submetera, tiver permanecido no mesmo estado. 303A. Dois espíritos simpáticos podem deixar de sê-lo? Certamente, se um deles é preguiçoso. Nota de Allan Kardec. A teoria das metades eternas é uma imagem que representa a união de dois espíritos simpáticos. É uma expressão usada até mesmo na linguagem vulgar e que não deve ser tomada ao pé da letra. Os espíritos que dela se servem não pertencem à ordem mais elevada. A esfera de suas ideias é necessariamente limitada e exprimiram o seu pensamento pelos termos de que se teriam servido na vida corpórea. É necessário rejeitar esta ideia de que dois espíritos, criados um para o outro, devem um dia fatalmente reunir-se na eternidade, após terem permanecido separados durante um lapso de tempo mais ou menos longo. Então aqui Kardec vem nos esclarecer sobre essa questão das afinidades, das simpatias. Então, conforme a nossa evolução, mais simpatia nós haveremos de ter para com todos aqueles que convivem conosco. É claro que nesse caminhar haveremos de ter mais simpatia por um do que pelo outro, criar até laços de antipatia, mas isso porque ainda estamos longe da perfeição e nessa senda de caminhar ali para o progresso. Nesse caminho, haveremos de sintonizar melhor com os ensinamentos de Jesus e aí criar vínculos
mais afetuosos com os nossos semelhantes, laços mais firmes de simpatia, e haveremos de sentir esse bem-estar, né, num crescendo com cada qual que encontrarmos nesse caminho, né, de fraternidade que haveremos de trilhar e chegar. E nesse caminho vamos ter sim mais afinidades com uns e com outros, mas haveremos de chegar a ter, né, essa afinidade, essa simpatia por todos os que são filhos de Deus. Haveremos ainda de ter essa simpatia. Faz parte do nosso progresso ali, essa conquista, esse bem-estar. Bom, agradecidos a Deus por mais esse estudo, rogamos ao Pai a proteção e o amparo, que esses ensinamentos possam calar fundo em nosso coração, que possamos prestar atenção nos vínculos que temos, cuidar desses vínculos, melhorar aqueles vínculos que são de simpatia, de afeição, e aqueles outros, principalmente, que são de antipatia, que rogamos a Deus Pai que nos auxilie a melhorar esses vínculos, para muitas vezes conseguirmos tornar aquele que entendemos como um inimigo, um amigo também do coração. Que Jesus, na sua infinita bondade, esteja com cada um de nós agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa tarde a todos.